Quanto ao preenchimento que iniciaremos agora, vale enfatizar que a folha gabarito é a folha mais importante, onde o aplicador deve ser preciso nas suas explicações, pois, além de conter campos de preenchimento, um tanto quanto confusos, contém também os campos para onde os candidatos transferem suas informações e as respostas do teste. Antes de iniciar o preenchimento, o aplicador precisa comunicar 3 informações, que ele, o aplicador, vai preencher campo a campo junto com os candidatos, reforçar que o preenchimento tem que ser feito todo a lápis e que as bolinhas devem ser 100% preenchidas, como indica no alto da folha. Em sequência, apresente o campo 1, que é dividido em 2 colunas, a mais escura e a mais clara. Nesse campo, o candidato preenche o seu nome completo. Na mais escura, os candidatos colocam o seu último sobrenome, e na mais clara, colocam o nome, ou o nome composto, com os demais sobrenomes, escrevendo nos quadrados e preenchendo as bolinhas correspondentes às letras. Imediatamente após explicar, pela apresentação em slide, quadro ou flip, o aplicador coloca-se à disposição para esclarecer possíveis dúvidas ou confirmações no preenchimento. Assim que todos concluírem, o aplicador dá continuidade no preenchimento. Lembrando que o procedimento de aguardar os candidatos tem que ser seguido em todas as folhas e campos. No campo 2, no lado superior direito da folha, os candidatos preenchem a bolinha referente ao sexo, masculino ou feminino. E nos campos 3 e 4, que seguem na lateral da folha, colocam o seu código do país de origem. No caso do Brasil, 075. E a língua nativa. Português, 461. Os números são apresentados pelo aplicador na apresentação em slide, flip ou quadro. No caso da presença de estrangeiros, o aplicador recorre às páginas 37 e 38 da apostila do aplicador, para verificar qual é o número correspondente ao país do avaliado, estrangeiro, que participa do teste. O campo 5, o candidato preenche com seu número de identidade, o popularmente conhecido como RG. Somente os números. Letras, traços e ou espaços são desconsiderados. Na sequência, temos o campo 6, bem tranquilo, onde o candidato coloca sua data de nascimento, iniciando pelo mês, dia e ano. Já o campo 7 tem 3 possibilidades de preenchimento. O aplicador utiliza a mais adequada para cada candidato. A primeira forma é quando o candidato é funcionário da empresa que solicitou o teste. Nesse caso, ele deve escrever na primeira linha o cargo que exerce na empresa. Na segunda linha, o nome da empresa. E na terceira linha, a cidade onde trabalha. Na segunda forma de preenchimento, o candidato participa de um processo seletivo. O cargo a ser exercido deve ser preenchido na primeira linha. Caso não saiba, deve escrever cargo não determinado. Na segunda linha, o nome da empresa que solicitou o teste, na qual o candidato está participando do processo seletivo. E na terceira, a cidade em que vai trabalhar. A terceira forma é para quem faz o teste particular. A pessoa testada deve escrever na primeira linha, particular, e deixar as demais linhas em branco. Em seguida, vem o campo 8. Na primeira linha, vai o nome da escola ou instituição onde o teste está sendo realizado. E na segunda linha, a cidade. O campo 9 deve ser preenchido com 2 identificações. Ambas estão no livro teste, no lado superior direito. A primeira é o número normalmente de 6 dígitos, o test book será um number, que está acima ou abaixo do código de barras. A outra é o formato do teste, que está sendo realizado, conhecido como TOEIC Form, e fica mais acima do test book serial number. Porém, esse campo tem uma peculiaridade, devido ao fato do aplicador seguir uma sequência de entrega de material. Quando chegamos ao seu preenchimento, os candidatos ainda não estão com o livro teste. Por isso, no princípio, devem pular o campo e preencher depois, mais precisamente, após a explicação do teste. Portanto, após deixar o campo 9, no princípio, em branco, o aplicador orienta os candidatos que virem a folha gabarito
e preencham o campo 10 com o número 300, começando da esquerda para a direita, deixando os dois últimos quadrados que sobraram em branco. Esse código é do representante oficial do teste TOEIC no Brasil, no caso, a Up Language Consultants. O campo 11, ao lado do campo 10, é o espaço destinado às respostas do questionário estatístico, que é um documento desenvolvido pela ITS com perguntas relacionadas a estudo, trabalho e conhecimento de inglês. Antes de entregar a folha de perguntas, o questionário estatístico, o aplicador repassa aos candidatos 4 informações. Responder direto na folha gabarito. Questionar o aplicador em caso de dúvidas. Devolver a folha de perguntas após o preenchimento das respostas. Responder as 14 questões, deixando em branco os demais espaços da folha gabarito. O aplicador entrega a folha e aguarda os candidatos concluírem, orientando se necessário. Após todos os candidatos entregarem a folha de perguntas do questionário estatístico, informa que o campo 12 ficará em branco. Não preencher nada nesse campo. Partindo para o final da folha gabarito. No campo 13, os candidatos escrevem a frase em inglês nas 2 linhas abaixo e copiam até o final. Se não couber, ultrapassam a linha, assinam e colocam a data. A data, dia, mês e ano. Enquanto eles copiam a frase, o aplicador distribui os livros teste, orientando que os candidatos não escrevam e nem abram o livro. O aplicador informa que no alto da folha gabarito, nos espaços Listening Section e Reading Section, devem ser transferidas as respostas. Pergunta se existe alguma dúvida no preenchimento dos campos, esclarecendo se necessário, e continua a explicar o teste. Enfatizando que o teste é constituído por 200 questões de múltipla escolha, dividido em 2 partes com duração de 2 horas. A primeira parte é o listening, são 45 minutos, 100 questões, onde os candidatos devem escutar o CD e responder. Durante o listening, o aplicador não pode parar ou voltar o CD, mas há tempo para compreensão, preenchimento de respostas e virar a folha. Quando acabar o listening, inicie imediatamente o reading, serão mais 100 questões em 75 minutos.